Ganhei na loteria, mas não contei a ninguém. Então eu pedi R$ 1.000 emprestado para cada pessoa que conhecia como teste e me surpreendi com o que eles fizeram. Meus dedos tremiam tanto que o papelzinho amassado quase caiu dentro do vaso sanitário de porcelana importada. Eu precisei me apoiar na pia de mármore para não cair. Conferi os números pela 10ª vez, comparando com o resultado que aparecia na tela trincada do meu celular. 05, 12, 33, 41, 58. Respirei fundo, sentindo o cheiro de lavanda cara que perfumava o banheiro da patroa. O ar parecia ter ficado rarefeito. Eu tinha ganhado. Eu, Daniela, a faxineira que contava as moedas para comprar o remédio de pressão da mãe, tinha acabado de ganhar 12 milhões. Daniela? Você morreu aí dentro? A voz estridente da Dona Laura soou do outro lado da porta, seguida por 2 batidas secas. A cozinha não vai se limpar sozinha! O grito dela me trouxe de volta à realidade num estalo. Guardei o bilhete no bolso mais fundo do meu avental, sentindo o coração bater na garganta. Já estou saindo, Dona Laura. Respondi, tentando manter a voz firme. Lavei o rosto com água gelada. No espelho, encarei meu reflexo. O uniforme azul desbotado, o cabelo preso num coque frouxo, as olheiras profundas de quem dormia mal preocupada com as contas. Aquela mulher no espelho era milionária, mas ninguém sabia. E naquele momento, um pensamento gelado percorreu minha espinha. Ninguém podia saber. Saí do banheiro e voltei para a cozinha. Dona Laura estava sentada à mesa, tomando um chá, sem nem levantar os olhos do tablet. Demorou, hein? Resmungou ela. Espero que tenha esfregado bem os cantos. Semana passada achei poeira no rodapé. Desculpe, Dona Laura, não vai se repetir. Murmurei, pegando a vassoura. Enquanto eu varria aquele chão impecável, minha mente viajava. Eu podia largar a vassoura ali mesmo. Podia dizer a ela que nunca mais precisaria ouvir suas reclamações injustas, mas o medo me travou. Lembrei de todas as vezes que precisei de ajuda. Lembrei de quando pedi um adiantamento de R$ 100 para comprar remédios, e ela negou, dizendo que dinheiro não dá em árvore. Terminei o serviço no piloto automático. O bilhete parecia pesar 1 tonelada no meu bolso, quando finalmente saí daquela mansão e peguei o ônibus lotado para casa. Abracei minha bolsa contra o peito como se fosse um escudo. Eu morava num quartinho apertado nos fundos de uma oficina mecânica. O cheiro de graxa e óleo era constante, e o barulho das ferramentas batendo começava logo cedo. Mas era o que eu podia pagar. Entrei em casa e vi minha mãe, Dona Célia, tossindo sentada na beirada da cama. Oi, filha. Como foi o dia? Ela perguntou, com a voz fraca, tentando sorrir. Foi diferente, mãe. Respondi, beijando a testa dela, que estava um pouco quente. A senhora tomou o remédio? Tomei o que tinha. Acabou hoje, Dani. Senti um aperto no peito. Amanhã eu compraria não só o remédio, mas a farmácia inteira se precisasse. Mas olhando para a fragilidade da minha mãe e para a infiltração no teto do nosso quartinho, a ficha realmente caiu. Eu tinha o poder de mudar tudo. Fiz uma sopa rala para o jantar, a única coisa que tínhamos no armário. Enquanto minha mãe comia, fiquei observando-a. Quantas pessoas viraram as costas para nós quando o pai morreu? Quantos parentes sumiram quando as dívidas apareceram? Eu tinha 12 milhões, mas se eu contasse agora, todos eles apareceriam. O ex-namorado que disse que eu não tinha futuro. A irmã que vivia bem, mas dizia que não podia me emprestar nem 1 quilo de açúcar. O primo que ria das minhas roupas. Eles amariam a Daniela milionária, mas eles amavam a Daniela faxineira? Foi aí que decidi. Eu não ia resgatar o prêmio amanhã. Primeiro, eu precisava saber a verdade. Precisava saber quem merecia estar na minha nova vida. Peguei meu caderno de anotações e uma caneta. Comecei a traçar um plano. Eu precisava de um teste. Algo que não fosse impossível, mas que mostrasse a verdadeira face das pessoas. Mãe, a senhora confia em mim? Perguntei de repente. Dona Célia parou com a colher no meio do caminho. Mais do que em ninguém nesse mundo, filha. Por quê? Vou precisar fazer uma coisa. Uma espécie de teste. Pode parecer loucura, mas é importante. Naquela noite, mal consegui dormir. O bilhete estava escondido dentro da capa do meu travesseiro. Fiquei olhando para o teto manchado de mofo e elaborei a mentira perfeita. No dia seguinte,
Não fui trabalhar. Mandei mensagem para as 3 casas onde eu fazia faxina, dizendo que tive uma emergência familiar grave. Respirei fundo, peguei o celular e comecei a digitar o mesmo texto para várias pessoas. A mensagem era simples e direta. Oi, aqui é a Daniela. Estou desesperada. Minha mãe piorou muito e o médico disse que ela precisa de uma cirurgia urgente nos olhos ou pode perder a visão. O SUS vai demorar meses e não temos esse tempo. A cirurgia custa R$1.000. Eu juro que pago cada centavo assim que receber das faxinas. Mas preciso desse dinheiro para hoje. Pelo amor de Deus, você pode me emprestar? R$1.000. Para a dona Laura, isso era o preço de um jantar. Para minha irmã, era menos do que ela gastava em roupas no shopping. Para meu ex-namorado, que vivia ostentando carro novo, era troco. O valor era alto para mim, a antiga Daniela, mas acessível para eles. Era o valor exato para medir o caráter de cada um. Sentei na cama, com o celular na mão, o coração disparado. Minha mãe me olhava sem entender muito bem, mas segurou minha mão livre. Seja o que for, Deus está com a gente, ela disse. Apertei enviar para a lista de contatos que eu tinha selecionado a dedo. A patroa rica, o ex-namorado, a irmã bem de vida, o primo festeiro e, por desencargo de consciência, alguns vizinhos. O silêncio tomou conta do quarto. O barulho da oficina lá fora parecia abafado pelo som das batidas do meu próprio coração. Agora, não era mais sobre o dinheiro da loteria. Era sobre saber quem eram as pessoas reais na minha vida. Eu estava prestes a descobrir, da pior ou da melhor forma, quem se importava se eu e minha mãe vivêssemos ou morrêssemos. O celular vibrou com a primeira notificação. Respirei fundo e olhei para a tela. O jogo tinha começado. Meus dedos tremiam ao desbloquear a tela. A primeira resposta tinha chegado mais rápido do que eu esperava. Era de Lucas, meu ex-namorado. Aquele por quem chorei durante meses quando me trocou por uma menina de 20 anos, dizendo que eu estava velha e cansada aos 32. Abri a mensagem com uma ponta de esperança idiota de que, na hora do aperto, o passado contasse alguma coisa. A resposta foi um único emoji, uma carinha chorando de rir. Logo em seguida, subiu o texto. Sério, Daniela? R$1.000? Você sempre foi péssima com dinheiro, mas pedir esmola é novidade. Vê se me esquece. Antes que eu pudesse digitar qualquer defesa, ou mandar ele para aquele lugar, a foto de perfil dele desapareceu. Ficou cinza. Ele tinha me bloqueado. Senti um soco no estômago. Não pela falta do dinheiro. Afinal, eu tinha milhões guardados num pedaço de papel no meu bolso, mas pela crueldade. Aquele homem comeu da minha comida, dormiu na minha cama e agora ria da possível cegueira da minha mãe. Respirei fundo, tentando não chorar na frente da minha mãe, que cochilava. O celular vibrou de novo. Dessa vez era minha irmã mais velha, a Vânia. A Vânia morava num condomínio fechado. Andava de carro do ano e vivia postando fotos de jantares caros. Ela visualizou a mensagem e demorou 10 minutos escrevendo. Imaginei que ela estava fazendo a transferência. Afinal, era a mãe dela também. Era a nossa mãe. A mensagem chegou. Oi, Dani. Poxa, que situação chata, hein? Olha, eu adoraria ajudar, mas esse mês o cartão veio. Tivemos que trocar os pneus da caminhonete e a mensalidade da escola dos meninos aumentou. Você sabe como é? Vida de gente grande é cheia de contas. A mãe sempre teve a saúde frágil. Você devia ter feito uma reserva para isso. Infelizmente, não tenho como arrumar nada agora. Aprenda a se virar, irmã. Vai te fazer bem. Li aquilo 3 vezes. Vida de gente grande. Como se eu, que acordava às 4 da manhã para pegar ônibus, fosse uma criança brincando de casinha. Ela tinha acabado de voltar de férias em Gramado. Eu tinha visto as fotos, mas para a cirurgia da própria mãe, ela não tinha R$1.000. A amargura começou a subir pela minha garganta, com gosto de fel. O próximo foi meu primo, o Beto, aquele que eu indiquei para o primeiro emprego, que eu ajudei a fazer o currículo. Ele respondeu rápido. Putz, prima, se tivesse me falado ontem... Tô zerado, mano. Quebrado mesmo. A crise tá feia pra todo mundo. Melhoras pra ti aí. Quebrado. Aceitei a resposta. Afinal, ninguém é obrigado a ter dinheiro. Mas por hábito,
Abri o Instagram. E lá estava, no topo do feed, uma postagem feita há 5 minutos. Beto, a esposa e os filhos na beira de uma piscina enorme num resort de luxo, segurando copos de drinks coloridos. A legenda dizia: merecido descanso, férias, vida boa. Ele não estava quebrado. Ele só não se importava. A mentira doeu mais do que o não. Por último chegou a resposta da dona Laura, minha patroa rica. A mulher em cujo banheiro eu descobri que estava milionária. Ela foi seca e direta, como quem demite um funcionário. Daniela, não misturo relações de trabalho com vida pessoal. Não sou banco de empréstimos. Se o seu salário não é suficiente para suas emergências, sugiro que procure um emprego que pague melhor ou aprenda a gerenciar suas finanças. E por favor, não falte amanhã. Tenho visitas para o jantar. Larguei o celular na colcha desfiada da cama. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Eu tinha 12 milhões de reais, mas naquele momento me sentia a pessoa mais pobre e sozinha do mundo. O dinheiro podia comprar a cirurgia, podia comprar a casa da dona Laura, podia comprar o resort onde meu primo estava, mas não podia comprar a decência daquelas pessoas. Olhei para minha mãe dormindo, alheia a tudo. A verdade era dura. Estávamos sozinhas. Se dependesse da família e dos amigos, minha mãe ficaria cega. As lágrimas finalmente escorreram, quentes e silenciosas. Eu estava prestes a rasgar minha lista de contatos, decidida a nunca mais olhar na cara daquelas pessoas, quando ouvi batidas tímidas na porta do nosso quartinho. Limpei o rosto rapidamente. Quem seria àquela hora? Cobrador? O dono da oficina reclamando de alguma coisa? Abri a porta e dei de cara com Dona Zulmira. Ela era nossa vizinha de porta. Uma senhora de 70 anos, que vivia com uma aposentadoria mínima e vendia panos de prato bordados para complementar a renda. Ela usava um vestido simples, puído de tanto lavar, e segurava um envelope pardo nas mãos trêmulas. Dona Zulmira? Aconteceu alguma coisa? Perguntei preocupada. Ela entrou devagar, olhando para minha mãe na cama. Dani, minha filha, eu vi sua mensagem no grupo do bairro. Eu não sabia mexer direito para responder no particular, então vim aqui. Ela estendeu o envelope para mim. Estava amassado e tinha cheiro de guardado. O que é isso? Perguntei. Eu não tenho R$1.000, minha filha. Ela disse com os olhos marejados de vergonha. Eu juntei isso aqui o ano todo para consertar meu telhado que tá com goteira. Mas telhado a gente conserta com balde. Óleo da mãe não tem conserto se demorar. Tem R$500 aí. Fiquei paralisada. Dona Zulmira vivia contando moedas para comprar pão. Aqueles R$500 eram uma fortuna para ela. Eram o conforto dela, a segurança dela. Dona Zulmira, eu não posso aceitar. O seu telhado. Ela pegou minha mão e forçou o envelope contra minha palma. As mãos dela eram ásperas, calejadas de uma vida inteira de trabalho, mas o toque era a coisa mais gentil que eu tinha sentido o dia todo. Pega, menina. Dinheiro a gente corre atrás. Gente, a gente não recupera. É pouco, mas eu vou ver se vendo mais uns panos de prato amanhã na feira para te arrumar o resto. A gente dá um jeito. Olhei para o dinheiro amassado na minha mão. Notas de 10, de 20, algumas de 50, todas velhinhas. Aquele dinheiro valia mais do que os 12 milhões que eu tinha ganhado. Aquele dinheiro tinha alma, tinha sacrifício, tinha amor. Abracei Dona Zulmira e desabei a chorar no ombro magro dela. Não chorei de tristeza, mas de alívio. No meio de tanto egoísmo, de tanta frieza, existia uma luz. Enquanto ela fazia carinho no meu cabelo, dizendo que tudo ia ficar bem, eu tomei minha decisão. O teste tinha acabado. Eu já sabia quem merecia estar na minha vida, e eu já sabia exatamente o que faria com cada centavo daquele prêmio. Afastei-me dela, enxuguei as lágrimas, e pela primeira vez no dia, sorri de verdade, um sorriso que vinha de dentro, cheio de força. A senhora tem razão, Dona Zulmira, eu disse, apertando a mão dela com firmeza. A gente vai dar um jeito, e vai ser muito melhor do que a senhora imagina. Naquela noite, depois de chorar abraçada com Dona Zulmira, eu dormi o sono mais tranquilo da minha vida. Não porque os problemas tinham desaparecido num passe de mágica, mas porque eu sabia que eles tinham data para acabar. No dia seguinte, acordei antes do sol nascer. Não para pegar o ônibus lotado, nem para esfregar o chão de mármore de quem me desprezava. Vesti minha melhor roupa
Peguei os documentos da minha mãe, o meu RG e, claro, o bilhete premiado que não saiu de perto do meu peito nem por um. Fui ao Banco Central da cidade. Quando o gerente confirmou a validade do bilhete e vi o saldo na minha conta algumas semanas depois, não senti vontade de gritar. Senti uma paz imensa, uma calma de saber que nunca mais minha mãe ficaria sem remédio. Mas eu precisava ser inteligente. Se eu aparecesse com carros de luxo e joias, os abutres viriam voando. Eu queria construir algo sólido. Primeiro, cuidei da saúde da minha mãe. Paguei a melhor clínica, fiz todos os exames e comprei os remédios. Em poucos dias, com alimentação boa e sem o estresse das dívidas, Dona Célia parecia outra pessoa. A cor voltou ao rosto dela. Depois, fui até a casa de Dona Zulmira. Ela estava no portão, tentando remendar uma goteira na varanda com um pedaço de lona plástica. Dona Zulmira, desça daí, por favor, pedi segurando a escada. Oi, Dani. Conseguiu resolver o problema da sua mãe? Ela perguntou preocupada, limpando as mãos no avental. Consegui, graças a Deus e à senhora. Mas agora preciso que a senhora faça uma mala. Pegue suas roupas, seus documentos e as coisas que a senhora mais ama. Ela me olhou assustada. Mala? Pra quê, menina? Fomos despejadas? Aconteceu alguma coisa ruim? Sorri e segurei as mãos calejadas dela. Não. Aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu prometi que a gente ia dar um jeito, lembra? Pois eu dei. Comprei uma casa, e essa casa não é só minha e da minha mãe. É nossa. Tem um quarto lá esperando pela senhora. Dona Zulmira chorou, dizendo que não podia aceitar, que era incômodo. Tive que ser firme e dizer que se ela não fosse, eu não iria também. No fim, ela aceitou. A casa ficava num bairro tranquilo, arborizado, longe do barulho da oficina e do cheiro de esgoto. Não era uma mansão de novela para não chamar atenção, mas era enorme, arejada e tinha um jardim lindo. Quando Dona Zulmira viu o quarto dela, com uma cama macia, televisão e um banheiro só para ela sentou na colcha e acariciou o tecido como se fosse ouro. Eu nunca tive nada novo, filha, ela sussurrou. É tudo tão limpo. Ver a dignidade voltando para o rosto daquelas duas mulheres foi o meu maior prêmio. Mas eu não queria parar por aí. Eu tinha dinheiro, sim, mas não queria ficar parada. Eu tinha passado a vida servindo os outros e sabia o valor do trabalho duro. Decidi abrir um negócio. Comprei um ponto comercial bem localizado e montei um salão de beleza popular, mas de alta qualidade. O nome era simples: Recomeço. Na hora de contratar, ignorei os currículos cheios de cursos caros. Eu queria gente como eu. Contratei a Fátima, uma senhora de 50 anos que ninguém queria empregar pela idade. Contratei a Joana, mãe solteira de 3 filhos que tinha sido demitida por faltar quando as crianças adoeciam. Contratei mulheres que a vida tinha tentado derrubar. Paguei salários justos, dei benefícios e tratei cada uma com o respeito que a dona Laura nunca me deu. O resultado? Elas trabalhavam com amor. O salão vivia cheio. O clima era de alegria. Em 6 meses, o Recomeço virou referência na cidade. Eu não precisava trabalhar, mas estava lá todos os dias, na recepção, conversando com as clientes, servindo café. Ninguém desconfiava que a dona daquele sucesso todo era milionária de loteria. Achavam apenas que eu era uma empreendedora que tinha dado sorte nos negócios. O sucesso foi tanto que chamou a atenção da mídia local. Um programa de televisão, desses que passam na hora do almoço e todo mundo assiste, me convidou para uma entrevista sobre mulheres que inspiram. Eu hesitei. Sabia que aparecer na TV era arriscado, mas ao olhar para a Fátima e a Joana sorrindo no salão, pensei que minha história poderia ajudar outras pessoas a não desistirem. Aceitei. No dia da entrevista eu estava nervosa. A apresentadora, muito simpática, começou a perguntar sobre minha trajetória. Daniela, me disseram que há menos de 1 ano você era faxineira e passava dificuldades. Como foi essa virada? Ela perguntou ao vivo. Olhei para a câmera e, por um instante, imaginei que estava olhando nos olhos de quem me humilhou. Foi difícil, respondi com a voz calma. Eu trabalhava muito, mas o que mais doía não era o cansaço físico, era a invisibilidade. Muita gente acha que, porque você limpa o chão, você é parte da mobília. Mas a vida dá voltas. Eu tive uma bênção financeira, sim, mas o verdadeiro segredo foi descobrir quem estava do meu lado
quando eu não tinha nada. A apresentadora adorou a frase e pediu para mostrar imagens do salão e da minha nova casa, sem mostrar o endereço, claro. As imagens mostravam o conforto, o carro bonito na garagem, a felicidade da minha mãe e de Dona Zulmira no jardim. O programa foi um sucesso absoluto. O vídeo da entrevista caiu nas redes sociais e viralizou na cidade. O título do vídeo no YouTube era "Ex-faxineira dá a volta por cima e constrói império de beleza". Eu estava no escritório do salão, conferindo algumas notas, quando meu celular pessoal, aquele número antigo que eu mantive de propósito, começou a vibrar. Era uma notificação. Depois outra. E mais outra. O aparelho parecia que ia explodir. Olhei para a tela. 15 chamadas perdidas de Vânia. 8 mensagens de Lucas. Direct no Instagram do primo Beto. E-mail da dona Laura. Um sorriso frio brotou nos meus lábios. Eles tinham visto. A faxineira que pedia R$1.000 emprestado agora estava na TV, dona de si e cheia de dinheiro. Abri a mensagem da minha irmã. "Dani, minha linda, que orgulho de você. Eu vi na TV. Menina, por que não me contou? Estou chorando de emoção aqui. Precisamos comemorar. Vou passar aí para te dar um abraço." Em seguida, a do ex-namorado. "Oi, sumida. Vi seu sucesso. Sempre soube que você tinha potencial. Por isso te pressionava, lembra? Era pro seu bem. Tô com saudades do nosso tempo. Vamos jantar?" Li aquelas palavras e não senti raiva. Senti pena. Eles achavam que a porta ainda estava aberta. Eles não faziam ideia de que a chave tinha mudado de mãos. Levantei da cadeira, alisei meu terninho impecável e fui até o salão principal. Dona Zulmira tinha ido lá para fazer as unhas. "O que foi, filha? Tá com uma cara..." ela comentou. "Nada, Dona Zulmira", respondi, piscando para ela. "É só que os fantasmas do passado resolveram aparecer. Mas não se preocupe. Eu sei exatamente como lidar com a assombração. A hora do acerto de contas tinha chegado. E eu não precisaria gritar, nem brigar. O desprezo seria servido frio, num prato de porcelana, do jeito que eles mereciam." A campainha da minha casa tocou num sábado de manhã. Eu sabia quem era antes mesmo de olhar nas câmeras de segurança. O carro da minha irmã, Vânia, estava parado no meio-fio, ocupando 2 vagas. Respirei fundo, ajeitei a postura e fui atender. Ao abrir a porta, Vânia se jogou em cima de mim num abraço apertado e perfumado, chorando alto. "Dani, minha irmãzinha querida." Soluçava ela. "Que saudade de você. Eu vi na televisão, menina. Que orgulho da nossa família." Afastei-me devagar, tirando os braços dela dos meus ombros. O choro dela não tinha lágrimas. "Oi, Vânia. Saudade? Faz 2 semanas que você me mandou aprender a me virar sozinha", disse com a voz calma. Ela arregalou os olhos, enxugando o rosto seco. "Ah, Dani, aquilo foi um mal-entendido. Você sabe como eu estava estressada. Sangue é sangue, minha irmã. Família é tudo. Eu vim aqui porque quero te ajudar a administrar isso tudo. Você precisa de alguém de confiança para cuidar do dinheiro." Sorri. A audácia dela era impressionante. "Você tem razão, Vânia. Família é tudo." E foi exatamente naquele dia, quando pedi ajuda para a mamãe não ficar cega, que eu descobri quem era a minha família de verdade. "Como assim? Eu sou sua irmã." "Biologicamente, sim", respondi segurando a porta. "Mas família é quem fica quando a tempestade chega, não quem aparece quando o sol brilha. Eu já tenho quem administre minha vida. Infelizmente não tenho vaga para parentes distantes." Fechei a porta devagar na cara dela. Não bati, não gritei, apenas fechei. O silêncio que se seguiu foi melhor do que qualquer grito de vitória. Voltei para a sala e peguei o celular. Lucas, meu ex, continuava mandando mensagens. "Dani, aquele cara na TV não te merece. Lembra da gente? Eu fui imaturo, mas sempre te amei. Vamos conversar, gata." Olhei para o lado. Marcos estava sentado no sofá, revisando as planilhas do salão comigo. Ele era um fornecedor de produtos que conheci na inauguração. Um homem simples, trabalhador, que me tratava como uma rainha mesmo antes de saber quanto dinheiro eu tinha na conta. Ele me ajudou a carregar caixas. Me ouviu quando eu estava cansada e nunca, nem por 1 segundo, me diminuiu. "Marcos, vem cá", chamei.
Ele sorriu e se aproximou. Tirei uma selfie nossa, com ele beijando meu rosto e eu sorrindo radiante, com a aliança de compromisso que ele tinha me dado semana passada brilhando no dedo. Enviei a foto para Lucas com a legenda: "Este é um homem de verdade, alguém que constrói junto, não alguém que abandona. Siga sua vida, porque a minha está ótima." Bloqueei o número dele definitivamente. Senti um peso saindo das minhas costas, mas a maior surpresa veio 2 dias depois, no salão. A recepcionista me interfonou dizendo que havia uma senhora insistindo em falar comigo sobre uma vaga de emprego. Mandei entrar. Quando a porta do escritório se abriu, quase não a reconheci. Dona Laura estava sem maquiagem, com roupas amassadas e o cabelo sem pintar. Ela parecia ter envelhecido 10 anos. "Daniela." A voz dela tremeu. "Dona Laura?" Apontei para a cadeira. "Sente-se. O que houve?" Ela desabou. Contou que o marido estava envolvido em fraudes, que fugiu do país e deixou as dívidas para ela. A mansão foi penhorada, os carros apreendidos. Ela estava morando de favor na casa de uma tia e precisava desesperadamente de trabalho para comer. "Eu sei que fui dura com você, Daniela," ela disse, baixando a cabeça. "Mas eu vi que você cresceu. Por favor, eu faço qualquer coisa. Eu administro, eu gerencio." Olhei para aquela mulher que um dia me negou um adiantamento para remédios enquanto comprava bolsas de grife. Eu podia humilhá-la. Podia mandá-la embora como ela fez comigo tantas vezes, mas isso faria de mim igual a ela. "Dona Laura, eu não preciso de gerente. Minha equipe de gestão está completa," disse firmemente. "Mas tenho uma vaga em aberto." Os olhos dela brilharam de esperança. "O que é?" "Auxiliar de limpeza. O salário é o piso da categoria, mas vale transporte, vale refeição e plano de saúde. O trabalho é pesado, tem que limpar os banheiros, varrer o cabelo do chão e servir café. É pegar ou largar." Ela ficou pálida. O orgulho dela lutou contra a necessidade. Por fim, a fome venceu. Eu aceito." "Ótimo," respondi, profissional. "Começa amanhã às 8. E, Laura, aqui a gente trata todo mundo com respeito. Se gritar com alguém, está na rua. Ver minha ex-patroa vestindo o uniforme que um dia foi meu não me trouxe alegria perversa, mas sim um senso de justiça." O mundo tinha girado, mas faltava a parte mais importante, o grande finale. No sábado seguinte, organizei uma festa para comemorar 1 ano do Salão Recomeço e o aniversário da minha mãe, que agora enxergava perfeitamente e estava mais saudável do que nunca. Reuni todos os funcionários, amigos novos e, claro, Dona Zulmira. No meio da festa, pedi a palavra. "Quero agradecer a todos." Comecei segurando o microfone. "Mas hoje, quero fazer uma devolução." Chamei Dona Zulmira ao palco improvisado. Ela subiu, envergonhada, ajeitando o vestido novo que eu tinha dado. "Há 1 ano, eu pedi R$1.000 emprestado para muita gente. Ninguém me ajudou, exceto essa mulher aqui." Apontei para ela, com os olhos cheios de lágrimas. Ela me deu R$500. Tudo o que ela tinha para consertar o telhado. Tirei um envelope do bolso. Não era amassado como o dela. "Dona Zulmira, a senhora disse que dinheiro a gente corre atrás. A senhora investiu em mim quando eu não era nada. Aqui está o seu retorno." Entreguei o envelope. Ela abriu com as mãos trêmulas e tirou um documento oficial. "O que é isso, Dani?" Ela apertou os olhos para ler. "Escritura pública de compra e venda? É o seu apartamento, Dona Zulmira," anunciei, enquanto todos aplaudiam. "E não é qualquer apartamento. É aquele no térreo, com varanda para suas plantas, no prédio de frente para o mar que a senhora sempre achou bonito. Está quitado no seu nome, com todas as taxas pagas." Ela colocou a mão na boca, chorando copiosamente. Abracei minha segunda mãe, sentindo a emoção tomar conta do lugar. "Obrigada, minha filha." "Obrigada," ela repetia. Peguei o microfone pela última vez e olhei para as pessoas ali presentes. Minha mãe sorrindo. Marcos me olhando com admiração. Minhas funcionárias felizes. "Muita gente acha que ganhar na loteria é sorte," disse eu, erguendo uma taça. "Mas a verdadeira sorte não foi o dinheiro. O dinheiro apenas revelou a verdade. A verdadeira sorte foi descobrir quem merecia caminhar ao meu lado. Aos que viraram as costas, meu muito obrigada. Vocês me ensinaram a ser forte. Aos que ficaram, eu dedico tudo isso. Brindamos à vida, ao amor e à justiça. Eu, Daniela,
a ex-faxineira, não tinha apenas milhões na conta. Eu tinha a maior riqueza do mundo, a consciência tranquila e o coração cheio. E isso, dinheiro nenhum no mundo pode comprar.